Bom, já estou até gravando, Zé. Eu vou apresentar aqui. Eu fiz uma apresentação bem básica, né? Porque, como eu te disse, eu tive que, acho que confundi um pouco as datas, mas eu acho que, sim, a apresentação tá simples, mas a gente vai falando em cima, acho que a gente consegue Tá bom, tá bom. produzir bem. Bom, tá aí, né, a apresentação. Tá aparecendo aí? Tá começando a aparecer sim. Apareceu. Tá, ok. Então, né, falar um pouco aí da dissertação, né, o, dá para complementar essa apresentação de seminários 2, né? Bom, para primeiro apresentar a pesquisa, né, antes de tudo a gente faz um mapa mental, né, na nossa cabeça para definir, escolher tudo que a gente vai fazer, né? Então, existe, por trás de tudo, existe uma justificativa um pouco não científica, né? De tudo aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, e depois a gente vai partir para a parte científica para ver se realmente aquilo é relevante ou não, né? Então eu botei isso também como parte, né, da minha apresentação, porque eu acho muito importante, porque é o nosso raciocínio, né, a nossa percepção. Bom, é, pensando aí nessa variável, né, eu consegui unir os três temas que eu acho que eu estou mais próximo, né? Que é a inteligência artificial, que é uma potência absurda aí, que a gente está acostumado a ver aí praticamente todo dia agora, né? Com os softwares principalmente de compra, né? Que é o que mais incomoda a gente. Às vezes a gente nem pesquisou ainda, já está aparecendo essas coisas e mais milhões de coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia, mas é uma potência, né? O futuro. Bom, a gestão de projetos, que é um ponto que a gente precisa utilizar hoje em dia, senão a gente não consegue competitividade no mercado e é uma área que eu, assim, me aprofundei um pouco mais durante a graduação, durante o mestrado, né? Até nas matérias. E olhando em volta, né, uma das dificuldades que eu tive era o acesso à informação, né? Então, eu tive que olhar em volta de qual ambiente que eu estava, né, que era o ambiente mais fácil de eu colher dados. E acabou ficando como um ambiente escolar, né? E aí a gente percebe facilmente a gente consegue perceber, né, que num ambiente escolar, talvez nas menores escolas, nas escolas públicas e até nas particulares, a gente vê que essa gestão é muito, tem muito pouca atenção, é feita de uma forma muito tradicional, dificilmente você reconhece setores de gestão dentro da escola, né? Normalmente tem o diretor, aí uns coordenadores, mas normalmente gestão só para projetos não tem esse escritório que nem a gente vê nas grandes empresas, né? Bom, aí eu dei uma enxugada por conta do prazo que ficou curto, né? E encurtei toda essa área de árvore de palavras e o final vai estar na tese, mas eu dei uma encurtada para a gente só ter uma noção aqui, para como que a gente chegou no final que realmente era relevante uma pesquisa e por que que isso se dá essa importância, né? Então, como a gente pode ver no final de tudo, tem poucos documentos lá na base dos Scopus, só para a gente exemplificar, né, mostrar. E isso é até, até uma preocupação que poderia ser um ambiente que deveria ser mais estudado, né? Já que, no final das contas, é um ambiente que vai gerar tudo no futuro, né? Não existe estudo em inteligência artificial se a gente não olhar a escola. Não existe ao topo da pirâmide se a gente não olhar a base, né? E muitos desses documentos nem são relevantes em si para a pesquisa, porque
a gente consegue filtrar eles até na análise de títulos, né? A maioria deles se trata, como a gente usa o termo acadêmico, né, no inglês, porque acho que no Brasil a gente tem uma diferença muito grande nesse ponto para os outros países. O acadêmico deles, eles às vezes estão mais preocupados com o ensino superior, algumas pesquisas nesse nível, não olhando muito a base. Então a base está um pouco deficiente de estudo, de pesquisa, de investimento, porque é um ensino que, entre aspas, funciona, né? Dá um resultado. Acho que no país a gente tem uma certa urgência também, até justamente para preencher as lacunas da ONU, né? Com a questão do analfabetismo e tudo mais. Então acaba sendo um empurrado com a barriga, por bem dizer assim, né? Muitas das vezes. Talvez não nas grandes capitais, mas em estados menores, com certeza sim. Bom, o objetivo dessa pesquisa, assim, bem por alto, é a gente criar um modelo, né, que tenha como o suporte, né, e utilização da inteligência artificial, né, até para não ficar revisitando toda hora as bases do conteúdo, né, a gente consegue a grande sacada da inteligência artificial para mim é automatizar as atividades, né? E com isso, né, a gente já vem comparando com a gestão de projetos, né, que é diminuir os erros em projetos, porque às vezes a escola, sem perceber, está fazendo aqueles mesmos projetos durante anos e anos e anos, com um retorno muito baixo, às vezes não é interessante, mas é o que foi aprendido intrinsecamente. E descobrir a eficiência de um projeto, né? Através das forças da comunicação entre as palavras pela inteligência artificial. E, né, como uma herança aí da inteligência artificial, a gente acaba criando um banco de dados, né? Porque a gente pode estudar o banco de dados de diversas formas depois, né? Cada um aplica uma métrica e consegue achar um resultado diferente, né? Bom, a metodologia que foi utilizada, né, foi feita entrevistas com especialistas da área para poder a gente ter a criação de uma base de dados bem pequena, mas bem qualitativa, para a gente saber qual rumo tomar. Né? Para essa entrevista foi usado o método do incidente crítico, né, para a gente, além de formular as perguntas, conseguir achar mais facilmente palavras-chave dentro das respostas. Com isso, a gente já vai cair um pouco dentro para a tese do Roberto Toledo, que ele cria os clusters, né, que vão dividir as palavras, né, e combinar elas de uma forma que a gente consiga ver as forças de conexão entre elas, né, e a grande sacada desse modelo é a utilização onde a inteligência artificial vai poder entrar para a gente automatizar esse processo, né? Esse banco de dados, para a gente ter uma resposta muito rápida, inserir o dado, né, numa forma de um banco de dados interativos e descobrir, será que esse projeto vai me dar o resultado que eu quero agora, nesse momento, com as experiências que o banco de dados tem? E eu acho isso bem interessante, isso economiza muito tempo, evita os projetos serem executados de forma equivocada. Bom, falando um pouco mais da metodologia, né? Entrevistei 10 pessoas, já estão prontas, já estou terminando de redigir as respostas. Já consegui, esse final de semana aí do ano novo, já consegui redigir mais 5, então acho que faltam 3 ou 4, né? Bom, o perfil. Eu foquei mais em diretores, coordenadores ou professores líderes de projetos, porque realmente são pessoas que estão mais dentro do projeto, né, como observando, né, a gestão desse projeto, mesmo com pouco conhecimento de gestão de projetos, que é uma das situações que foi percebida.
acho que a gente conseguiu boas respostas para analisar as palavras-chave, né? Também foquei em ter pessoas com mais de 5 anos de experiência, até por conhecer o ambiente. Hoje em dia a gente tem muitos professores jovens e aí a gente tem muito idealista, né? E a gente sabe que a situação é outra. A gente sai da faculdade aí idealizando uma coisa e depois a gente vai criando a casca, vê que não é bem assim. A gente realmente não pode fazer tudo o que a gente quer, nem da forma que a gente quer, tem as limitações, os obstáculos. Então, essa casca foi importante para a pessoa responder, a gente ter uma forma mais íntegra da resposta, né? Bom, o incidente crítico, né? A gente vai utilizar ele para, como eu já disse, extrair as palavras-chave, que é muito importante, né? Que para a gente criar um cluster parecido com um voice viewer, é interessante, né? E aí as palavras-chave elas vão ser melhoradas para a gente poder identificar. Existe, mais para frente eu vou falar, mas o interessante disso é que a gente vai ter que usar o Deep Learning, porque como a variedade de projetos é muito grande, a gente e as palavras-chave vão ser muito diferentes, a gente precisa ter várias camadas dentro desse aprendizado, às vezes até no mesmo grupo, né, para poder a gente conectar ela com os resultados, que talvez sejam parecidos, mas é importante a gente entender que diversas fontes de conteúdo, de informação, talvez gerem uma mesma saída. Bom, eu utilizei o método do Roberto Toledo até para a extração das palavras, tá? Porque eu achei muito interessante, é um pouco parecido com o que eu já fazia, só que ele utiliza um pouco mais de ferramentas e aí eu vou utilizar as que eu ainda não utilizei, mais para fazer um comparativo melhor, a gente ter mais material para se fundamentar cada vez mais. Bom, a entrevista, né, que eu montei para a gente conseguir tirar essas palavras-chave inclui essas 6 perguntas, tá? Perguntando os projetos que a escola realizou no último ano, para a gente saber tirar daí as palavras-chave do máximo de situações de projeto que a gente conseguir, tá? Obviamente que, com certeza, num banco de dados, isso aí vai vir a mudar futuramente, porque são escolas diferentes, de lugares diferentes, podem ter novos atributos, não sei como que vai ser daqui para frente. Esse ano, se essa pesquisa tivesse sido feita antes de 2020, eu tive até esse cuidado. Por quê? Eu até refiz uma pesquisa depois para a gente incluir essa parte da plataforma digital devido ao corona, porque o estudo agora a gente vai ver nesses próximos anos uma mudança muito grande, né? Devido a essas plataformas de ensino, o estudo híbrido, né? Que muitas escolas já estão planejando para o ano que vem, provavelmente vão continuar, até porque muitas das vezes reduz custo da escola, você consegue aumentar o número de alunos. Então, o interessante dessa pesquisa é que se a gente tivesse feito ela um ano antes, ou 2, já entrariam coisas inimagináveis no nosso resultado que a gente provavelmente ninguém pensou antes, né? Bom, os pontos de decisões importantes, né, para a realização desse projeto, né, até para a gente saber quais foram os objetivos, né, da escola, se era financeiro, se era cultural, se era entre N formas, né? Os principais resultados obtidos, para a gente saber e quantificar, não quantificar, mas saber quais foram os resultados, até para a gente ter um output para a gente saber realmente se um projeto foi interessante ou não. As alterações, essa questão é muito mais para a gente entender como que o coordenador, o gestor do projeto, está vendo aquele projeto, porque
às vezes a gente vê uma execução de um projeto que não existe um conhecimento por trás. Então, essa pergunta número 4 é mais de validação do conhecimento para eu ter certeza do que a pessoa está falando, se ela realmente sabe, caso venha ter uma resposta que eu perceba que não seja interessante, para invalidar aquela resposta e procurar outra entrevista. Bom, o papel da pessoa no projeto, justamente também para manter essa validação, né, para confirmar que a pessoa estava dentro do projeto mesmo e não só de fora, olhando, não vivendo aquele projeto. E como foi medido o sucesso dos projetos, né? Porque nem sempre o que a gente planejou é o que aconteceu, e também para validar os resultados obtidos, porque às vezes a pessoa falou, qual o resultado? Pô, aumentou o número de matriculados, mas como é que foi medido isso? Será que isso é realmente verdade? Você tem realmente certeza do que você está falando? É mais as questões posteriores são mais para a gente poder confirmar o que está acontecendo no início, para a gente ter uma validação dos nossos dados, né? Uma confiabilidade maior. Bom, o estudo dos resultados vai ser, a princípio, o que eu rascunhei, está sendo feito dessa forma, que é dividir a pesquisa, né, em 3 clusters de palavras-chave, para a gente executar forças entre elas. No Voice Viewer é muito interessante que ele até define cores entre as linhas, né? Então, o tipo de projeto, né, que aí é a parte mais sensível do trabalho, porque se você pensar que às vezes um projeto, que nem eu tenho respostas, é mais voltado para física, ou para matemática, ou para redação, isso tudo às vezes está dentro do mesmo tipo de projeto, que é um projeto acadêmico, né? Então, é essa parte sensível do nosso resultado, do nosso modelo, entender qual é o tipo daquele projeto, né? E aí, com o tempo, ele aprendendo, né, no Machine Learning, fica mais fácil. As necessidades da pessoa que está querendo criar um projeto novo, né? E os resultados, né, que são os objetivos, o que a pessoa alcançou com aquele projeto, né? Quando a gente tiver essa resposta de um novo projeto que está entrando, né, ele vai modificar a estrutura que a gente tem, obviamente, gerando mais ou menos força para certas palavras, né? Até essa é a função do banco de dados. E aí, no final, a gente vai ter um resultado para entender se esse projeto pode vir a ser efetivo ou não, tá? Deixa eu passar mais um aqui. Bom, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial nesse modelo, né, que é a parte que é um pouco diferente do que a gente está vendo. Bom, na verdade, eu peguei os 3, assim, que eu achei que eram mais importantes hoje e que tem mais a ver com banco de dados e gerenciamento de projetos. E a gente vai fazer uma mistura desses 3 para a gente conseguir um retorno melhor. O Machine Learning a gente vai usar para compor esse sistema, né, que vai adaptar esses dados inseridos ao longo do tempo, ou seja, para a gente criar o nosso banco de dados, né, é muito importante isso. Toda vez que entrar um dado, um projeto, um entendimento de um novo projeto que deu certo ou não, ele vai captar isso e vai melhorar a confiabilidade das nossas saídas, né? O Deep Learning, que como eu falei, é mais para a questão de diversas variáveis ao longo do tempo, seja acadêmica, seja esportiva, seja ela, eu chamei por enquanto de sazonal, mas ela é mais familiar, vamos botar assim, porque ela tenta trazer a aproximação da escola
como responsável para gerar um valor para a marca da escola, tá? É uma questão mais tradicional. Bom, e o gerenciamento da decisão, que vai ser usada a lógica, né? Que a intenção não é mostrar uma árvore de forças para uma pessoa que não está acostumada ou com pesquisa ou com gerenciamento de projetos. Eu vou usar as relações matemáticas de Pareto para isso, né, para mostrar a efetividade. Então, a minha ideia é fazer assim, começar com 80-20 para esses 20% serem as decisões que o sistema declara como mais fortes, essas 20%, para a gente identificar se um projeto tem muita chance de ser viável. Depois eu vou cair para uma chance ok de ser viável, mas aí eu já mudo para o 70-30, até para a gente ter uma margem maior, né? E quanto mais a gente desce, né, a gente vai tendo um pouco menos de estabilidade nas nossas variáveis. Então, as chances médias eu quero fazer 4 níveis, né? Muitas chances, os boas chances, né, que já seria com 70-30, os chances médias, que aí é um 70-30 do 70-30, e o poucas chances, que é o resto que sobrar. Então, seria 20% das maiores, mais ou menos, depois 70 de 80, 30 de 80, né, vai dar mais uns 24, e aí mais 30 de 56, que vai dar uns 15, 17%, e aí o resto que sobrar desses 40 mais ou menos por cento para baixo, seriam poucas chances de acontecer uma efetividade no projeto, né? Isso pode auxiliar muito lá na frente, né? Porque a intenção é que a pessoa chegue nesse sistema, nesse modelo, né, que estou criando, e desenvolva o que ela quer, aí as palavras-chave serão identificadas e dará o resultado ali para aquela pessoa em pouco tempo, né? Bom, aí como um modelo básico, assim, né, só para a gente entender, essa é uma figura que eu botei só para ilustrar um pouquinho, né? Como eu falei, vai entrar as informações do projeto e os resultados esperados pelaquela instituição, né? A inteligência artificial vai integrar esses dados, fazer um processamento e gerar um output, né? E aí a pessoa vai ter bem claramente ali, ó, qual a decisão que a inteligência artificial considera interessante, se é muito boa, muitas chances, chances médias, muitas chances ok, chances médias e poucas chances de ser efetivo, tá? Bom, eu montei bem simples, mas eu acho que eu consegui falar bastante. Acho que é isso. Show. Opa, legal. Bem, acho que como meta aí dessa ação, né, que é a meta de passar pelo seminário, acho que você já avançou, você já tem um arcabouço de uma pesquisa na mão, né? Agora, o que nos cabe agora, Igor, vencido essa etapa, é agora pensar numa articulação de como, de fato, fazer essa transformação desse teu objetivo, dessa tua visão de lidar com a inteligência artificial e os seus mecanismos, né, para que possa ajudar ao gerente, que é o tomador de decisão, a poder ter o melhor e o maior número de informações possíveis para que ele consiga, a partir desse acesso, ter uma condição de ter uma decisão melhor. E até também ele vá se ajustando, né, porque a decisão melhor, às vezes, é num dado temporal. Passou aquele tempo, aquilo que era melhor já não deixa mais de ser e assim por diante. Então, eu achei legal e acho que você já deu um avanço bom. Acho que agora, 21, a gente tem que ter mais contatos, né?
marcar uma regularidade de pelo menos de 15 em 15 dias a gente está se falando, né? Agora, eu estou entendendo aqui que o seminário, a ideia do seminário é para fazer esse fechamento. Eu acho que do meu lado cumpre, né? Você vai estar com o Helder para fazer o outro, então aí consolida, né? Mas assim, do ponto de vista de sugestões e críticas, eu acho que agora a sugestão é que a gente consiga estar mais próximos, e aí agora a gente ir montando um programa. Até eu mandei uma mensagem pelo nosso grupo lá, pedindo que a gente tenha um contato mais específico para a gente fazer uma programação de trabalho. Então eu queria não tumultuar com hoje é uma ação mais específica, mas eu queria ainda essa semana para ter uma breve conversa com você. A gente pode fazer à noite, não há nenhum problema, para a gente estabelecer um planejamento de trabalho e seguir esse planejamento para a gente avançar. Eu agora já estou com a ideia mais clara, né, de onde você está no seu trabalho. Então, ver se a gente consegue aí, na quarta ou na quinta, marcar um dia para a gente conversar. Então, acho que você está fazendo a gravação, você vai encaminhar essa gravação para o Helder, para ele entender. Do meu lado, eu me dou por satisfeito. Desculpa, para esse momento que nós estamos agora, né? Então, e eu aguardo aí uma sugestão de quarta ou quinta, uma conversa entre eu e você. Aí sim, agora mais um papo mais de orientador orientando, e a gente poder estabelecer aí um planejamento de trabalho para os próximos meses, né? E aí a gente ir para a conclusão do trabalho. Tá legal? Não, beleza. Eu tô, assim, como eu já rascunhei muita coisa, só que os projetos que eu entrei acabaram me prejudicando um pouco. Eu vou, assim, minha meta está sendo de escrever pelo menos de 3 a 5 páginas por dia. Como já está tudo muito rascunhado, eu acredito que a gente consegue terminar isso bem rápido, entendeu? Então, mas aí na quarta, na quinta a gente vê isso com mais calma. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Bem, do meu lado é esse, tá? Parabéns, você já chegou. Encaminhar esse vídeo aí pro Helder, manda uma mensagem, manda um link, né? Manda um e-mail, me copia no e-mail também para que eu possa fazer um reforço. E aí depois você vê o que é preciso do ponto de vista formal da disciplina para a gente se pronunciar para você encaminhar para a professora. Tá, ok. Eu vou mandar para ele, primeiro eu vou mandar um e-mail para ele comunicando, perguntando, né, se ele consegue fazer isso. Depois eu encaminho outro com vídeo e com o documento já que é o que consegue a aprovação na disciplina. Tá bom. Tá bom? Beleza. Obrigado, Zé. Bom dia. Bom 2021, né, cara? Bom 2021. Que o Vasco não cai esse ano, né? Vai cair sim. Vai não. Valeu. É bom que eu tenho um time na segunda divisão para torcer. Não, nada disso. Agora falando sério. Manda depois a mensagem para mim, quarta ou quinta, para falar. Tá bom. Obrigado, Zé. Valeu. Parabéns aí. Tchau. Obrigado.